Muitas vezes nós ouvimos por aí que as instituições estão em algum posicionamento no ranking, 10º lugar, 15º, primeiro, milésimo não sei o quê. Até parece campeonato brasileiro, né? Mas o que seriam esses rankings e como que eles são constituídos? O Adolfo Calderon e o Carlos França, eles nos explicam como que isso foi sendo constituído. Os anos 90 poderiam ser considerados os anos da avaliação. E eles dizem que os anos 2000 podem ser considerados os anos dos rankings. O primeiro grande ranking que se teve foi em 2003 da Universidade de Xangai, da China. Os chineses, querendo mandar vários dos seus estudantes estudarem no exterior, começaram a se perguntar: para onde nós vamos mandar os nossos estudantes? E daí se criou a Universidade de Xangai, ela fez um ranking para direcionar para onde os estudantes iriam estudar. Esse ranking teve uma repercussão mundial muito grande. Primeiro, porque encaminhou muitos chineses para umas escolas e não para outras, né? Então tem uma questão econômica, mas também criou-se uma imagem de você ter compreensão de que seu país está em segundo lugar e está atrás. Por exemplo, os franceses, eles viram assim: nossa, nós não temos nenhuma universidade entre as 100 melhores do mundo. Então, estimulado a partir desses rankings, muitos outros vão surgir, por exemplo, da revista The Times, que vão elaborar rankings e vão estar dizendo para as pessoas quais são as melhores universidades do mundo e assim por diante. Esses rankings, eles trabalham com a ideia de uma globalização das instituições de educação superior, mas dentro de um processo de competição. Então, você classifica e hierarquiza as instituições e busca entender quais são as melhores. Aí o mercado consumidor de educação começam a saber para onde comprar ou não comprar educação. Então, o ranking ele entra dentro desse mercado globalizado como uma grande ferramenta para facilitar a competição entre as instituições. E muitos formuladores de políticas públicas começam a criar políticas para atender aos rankings. A mídia também ela vai cumprir um papel importante, principalmente quando ela começa a divulgar os números. E aí, dentro de uma cultura de performatividade, a mídia ela começa a exaltar os bons resultados, como também apontar a ferida dos maus resultados. Então, a mídia também ela cumpre um papel importante nesse processo de divulgação dos rankings. No Brasil, nós também vamos ter alguns rankings que já começam até lá na década de 1990. Né? Nós temos rankings estatais e rankings privados, como nos apontam os autores. Um exemplo estatal é o Provão da década de 90, que hoje é o ENAD, a avaliação da CAPES. Né? Depois, em 2008, você tem o CPC, o IGC, que são índices que vão permitir que você ranqueie instituições. Apesar que em 2004, lá com a implantação dos sinais, tentou-se romper a visão de rankings, mas em 2008 voltou com toda a força. Nós temos também os rankings privados, como por exemplo, lá nos anos 90, 80, 90, da revista Playboy, onde ela apontava quais eram as escolas 5 estrelas, 4 estrelas e assim por diante, que depois passou-se para o Guia do Estudante, da editora Abril, né? Saiu-se da revista Playboy, passou para o Guia do Estudante, que existe até hoje, e mais recentemente nós temos o ranking universitário da Folha de São Paulo, que também ela entra dentro desse processo. A Folha de São Paulo até aponta de que quando ela observando os rankings internacionais, ela percebeu que quem criava esses rankings era a imprensa. Então ela
entrou nesse mercado de elaborar rankings. Como toda política, né, nós temos os críticos e os defensores, né? Aqueles que são críticos e defensores, eles têm alguns pontos que eles concordam. Primeiro, que ela trabalha com dinâmica de mercado, né? Os críticos também consideram que ela trabalha com isso e consideram isso algo bom. Trabalha-se com a ideia, os rankings trabalham com a ideia de competição, ele é uma objetivação, né? Você tenta objetivar em números e por isso é quantitativo. E normalmente o ranking prioriza algum aspecto. Ou ele prioriza mais pesquisa, ou ele valoriza mais infraestrutura, ou mais ensino, né? Então, quando você olha um ranking, você deve perguntar o que ele está priorizando. Por exemplo, o ranking de Xangai, ele prioriza a excelência. Tanto que um dos critérios para você estar bem no ranking é ter professores com prêmio Nobel. Os defensores, eles dizem, é inevitável, nós vivemos numa sociedade de massificação e nós precisamos saber quais são os melhores e quais não são os menos melhores. Não há forma de nós vivermos num mundo massificado sem nós termos um ranking. E ele também é bom porque ele dá transparência aos serviços educacionais, aos diversos públicos. Então, se uma universidade ela é mais de pesquisa, você informa, olha, essa universidade ela está bem nos rankings de pesquisa, mas se ela é uma universidade de pesquisa e está mal nos rankings, alguma coisa está ocorrendo. Os rankings e as provas, que em alguns casos, como por exemplo o ENAD, que influencia alguns rankings, eles levam ao aprimoramento do ensino superior de um país, porque a competição leva a cada um querer ser melhor, né? E os defensores dizem que as políticas de Estado acabam legitimando os rankings, né? E que isso é correto. Os críticos, por suas vezes, dizem os rankings, eles tornam uma realidade que é muito complexa e polissêmico e transforma em um número, que não quer dizer quase nada. Aí você tem mecanismos como, por exemplo, o Provão, o ENAD, o SAEB, a Prova Brasil, como um quase avaliação, né? Por que quase avaliação? Porque ela confunde desempenho com qualidade de curso. Ela compromete uma perspectiva formativa emancipatória, porque a sua preocupação não é discutir processos, mas é ter processos que deem que você tenha melhor qualidade ou melhor desempenho, confundindo qualidade com desempenho. Também os rankings, eles consideram a desigualdade como algo normal, né? Naturaliza, né? E os que são críticos dizem, olha, nós, quando vamos fazer uma avaliação, são mais importantes juízos valorativos, que digam qual é o valor daquela instituição, do que quantitativos. E apontam ainda que os rankings pressupõem uma neutralidade, que não existe. Você sempre faz escolhas, e essas escolhas, elas representam uma certa parcialidade. Aí nós temos todos esses mecanismos de ranking que está inserido na nossa educação. Alguns dizem que é inevitável e outros dizem nós não podemos considerar como inevitável aquilo que nós devemos que combater. Porque o importante não é ranquear, o importante é nós termos uma educação de qualidade para todos e não para apenas alguns. Terminando nessa nossa conversa, eu faço um convite para vocês. Para conhecer um pouquinho mais sobre a avaliação da educação, buscar algumas referências, eu sugiro que você baixe no meu site esse livro, né, Avaliação da Educação, Referência para a Primeira Conversa, que eu organizei junto com a Andréia Santana. Lá no link você pode baixar gratuitamente o livro, ou, se você quiser a versão impressa, você também tem um link para fazer a compra do livro. Até uma próxima!